Olá, como o professor Newton pediu, eu vou passar aqui os meus slides, as aulas. Claro que eu vou só falar dos meus slides, né? Vou passar os outros slides. Deixa eu ver se esse aqui dá para passar. Dá? Muito bom. As an active player in the energy transition. Então, essa parte da liquefação do hidrogênio, a gente vai focar no orto para hidrogênio, processos de refrigeração e estratégias para reduzir o consumo energético de hidrogênio. Esse aqui não fui eu que coloquei. Vou ter que estudar. Então, em relação a esse slide que eu coloquei, eu e o professor Bruno colocamos, o hidrogênio ele tem, além de características físicas, gasoso, líquido e sólido, ele também tem uma conformação molecular de orto e para. O para sendo a conformação com menos energia e o orto com uma conformação com maior energia. O para, você vê aqui, você consegue observar que você tem mais para quando você está em temperaturas baixas, por exemplo, abaixo de 20 graus, supostamente você tem 100% de para. Não é sempre o caso, existe também a necessidade de você fazer essa transformação, mas tem mais para do que orto, tem mais hidrogênio para do que orto. Essa não é uma aula de mecânica quântica, né? Mas o que acontece? Uma analogia que a gente faz para entender melhor isso, quando você tem o elétron rodando na mesma direção, você cria um campo eletromagnético dentro da molécula de hidrogênio e você tem uma ligação covalente entre as duas moléculas. Só que quando você tem o hidrogênio orto, os dois elétrons estão rodando na mesma direção. Você cria dois campos eletromagnéticos na mesma direção e você cria dois polos com a mesma carga que se repulsam. Então, com o hidrogênio orto, você vai ter dois campos eletromagnéticos se repulsando e você vai ter uma estabilidade maior. Você vai ter mais energia. A ligação covalente tentando juntar os dois e essa spin diferente tentando repulsar os dois. E que faz que aumenta a temperatura. Você tem uma molécula num estágio de excitação maior. Já o para é o contrário, você tem elétrons rodando em direções opostas, você cria um campo eletromagnético com polos diferentes, né? E aí o polo desses campos eletromagnéticos vão se atrair, fazendo com que a molécula fique mais próxima uma da outra, molécula de hidrogênio, e esteja num estado de menor energia. Uma coisa interessante aqui a observar é que quando você chega num estágio
quando você aumenta a temperatura desse hidrogênio, você vai transformar em mais molécula orto. Quando você tem 70%, por exemplo, você fica com 25% de para e 75% de orto. Desse 75% de orto, você tem 3 configurações diferentes de orto, ou seja, você fica com 24% de uma configuração, 25% de uma configuração, 25% de outra, 25% de outra e 25% de para. E esse é o equilíbrio quando você atinge temperaturas aí acima de 200 Kelvin, 250 Kelvin. A quantidade de energia que você precisa para transformar para orto, ou orto para, é significativa. De uma forma geral, você precisa de, você transformando todo o hidrogênio orto, vamos dizer, 75% do hidrogênio para o hidrogênio orto, você precisa de mais energia do que o próprio calor latente, para você transformar de líquido para gasoso o hidrogênio. Ou seja, comparando toda a energia necessária para fazer essa conversão é maior do que a energia latente do hidrogênio. Ou seja, você precisa de muita energia para fazer essa conversão de orto para orto. E por isso é muito importante, antes de você fazer um transporte de hidrogênio, você garantir que todo o hidrogênio que você está armazenando, que você vai transportar, ele está no estado o estado mais estável. Que você vai, quando você vai perdendo energia, você vai transportando hidrogênio, você vai você vai evaporando parte do hidrogênio e vai transformando parte das moléculas para orto. Você vai perdendo energia com essa transformação e você vai manter o hidrogênio líquido por mais tempo. Existe a possibilidade de você hidrogênio líquido com 75% de orto, por exemplo. Existe a possibilidade de você ter hidrogênio líquido 100% orto, 100% hidrogênio gasoso, desculpa, a 100 graus Kelvin, 100% por exemplo. Então, isso é uma característica muito importante e que tem que ser levado em consideração aí na liquefação de hidrogênio. Sistemas de estoques, aí não foi eu que fiz, eu vou ter que aprender. Não foi eu que fiz. Agora é sobre liquefação de hidrogênio. Os principais métodos de liquefação de hidrogênio são mecânicos e magnéticos. O processo mecânico, esse daqui é um exemplo um exemplo de processo mecânico. Ele funciona de forma similar a um sistema de refrigeração, onde você tem um compressor que aumenta a temperatura do gás, e aí você tem que rejeitar esse calor. Você joga o calor para fora, para o meio ambiente. Você pode usar água, por exemplo, como um cooler, como refrigerador. Você pode usar um radiador, por exemplo, como é usado em geladeiras. E esse gás, então, pressurizado, é resfriado, passa por um trocador de calor que que recicla o frio produzido no processo. Então ele esfria significativamente e ele passa por uma turbina ou por uma válvula de expansão. Se você tiver uma turbina, você vai estar usando o processo Claude. O processo Claude é um pouco mais caro, mas ele é um processo que você consegue recuperar parte da energia que você gastou, que você usou no compressor. Você consegue recuperar na turbina. Esse compressor e a turbina eles podem ser sincronizados também no mesmo eixo. Né? Existem várias possibilidades de arranjo de processo. Né? Se em vez de ter uma turbina você tem uma válvula de expansão, você vai estar usando o processo Linde. O processo Linde ainda é usado hoje no finalzinho da produção de hidrogênio, quando você está a temperaturas muito baixas.
não faz sentido usar uma turbina nesses casos, você usa uma válvula de expansão. Então, passando pela válvula, o gás baixa significativamente a pressão, que reduz a temperatura, e parte do gás ele vai liquefazer com essa redução de temperatura. Claro que depende da temperatura. Pode ser que você tenha que passar por 6, 7 processos desse em série, para no final só você conseguir liquefazer, porque você tem que baixar a temperatura do gás primeiro. E aí parte desse gás liquefeito, ele é extraído, pode ser o ar liquefeito, pode ser o hidrogênio liquefeito, e a outra parte que não foi liquefeita, ela retorna para refrigerar o gás pressurizado e voltar para ser comprimido, para continuar o processo de liquefação. Olhando aqui um diagrama de temperatura e entalpia, a gente tem, essa daqui é a figura, a linha de divisão entre o estado líquido e gasoso. Daqui para cá, a gente está na linha de líquido. Você tem o líquido sendo liquefeito e aqui é o gás sendo gasificado. Então são duas curvas diferentes. Aqui é o meio que divide as duas curvas. No início a gente tem o ar, ou por exemplo o hidrogênio, a temperatura ambiente, que a gente passa pelo... Ai, meu Deus. Passa pelo compressor. Retiraram aqui o gráfico, tá bom, do lado do outro, facilitar. Passa pelo compressor, do 1 para o 2, você comprime, ele mantém uma temperatura constante, porque você não vai comprimir um estágio, você vai ter vários estágios, você vai comprimir, a temperatura vai aumentar, você esfria, comprime, esfria, até chegar nesse ponto 2, onde o gás está comprimido e está com uma temperatura alta. Depois você vai fazer o processo de refrigeração, onde você vai usar o gás bem gelado que não foi liquefeito. Aqui você vai fazer uma refrigeração antes também. Aqui você vai usar a temperatura ambiente, por exemplo. Você vai comprimir, esfriar, até chegar a um ponto que você vai passar por esse trocador de calor, que usa o próprio gás saindo daqui do separador no final, que é esse ponto G. E aí você esquenta esse gás e esfria esse gás, chegando a um ponto bem próximo da troca de fase entre gasoso e líquido. Aqui você tem líquido, aqui você tem gás. Então, você passa por uma válvula expansora, a válvula expansora vai aumentar um pouquinho a temperatura e vai baixar a pressão significativamente, você vai produzir líquido. Essa daqui, onde parar esse ponto, vai dizer qual é a fração de líquido, qual é a fração de gás. Então aqui você tem uma fração maior de gás, uma fração menor de líquido. O líquido é extraído do sistema e o gás volta para o cloud é recirculado até chegar aqui nesse ponto 5, que é onde você esquentou. Depois você tem uma adição a mais de gás aqui para complementar o gás, porque você tem que você tira o líquido, você tem que injetar um gás novo, né? E aí você volta para esse ponto 1 com a mistura dos dois e continua o ciclo. Então esse é o ciclo termodinâmico de liquefação de hidrogênio, liquefação de gases em geral. Mas tem uma peculiaridade que é a constante de Joule-Thomson. A constante de Joule-Thomson é uma das variáveis mais importantes aqui no processo de liquefação de hidrogênio e liquefação de ar, por exemplo. É muito importante, é necessário que a gente tenha essa constante de Joule-Thomson positiva para que a gente consiga usar o processo mecânico de refrigeração. Como o hidrogênio, como o nitrogênio,
Vamos lá. Como o hidrogênio você está na temperatura ambiente, que é mais ou menos aqui, 270. Essa linha daqui, 273, 300 graus Kelvin, você tem que a constante de Joule-Thomson do hidrogênio é positiva. Aqui, a constante do hidrogênio, do nitrogênio, é, é, é negativa nessa área, ou seja, na temperatura ambiente é negativa. Sendo negativa, quando você expande o gás ele vai resfriar. Já com hidrogênio, se você pega o hidrogênio na temperatura ambiente e você comprime e depois expande, ele esquenta, ele não resfria. E então você não consegue usar o hidrogênio na temperatura ambiente para refrigeração, para fazer a liquefação do próprio hidrogênio. Então você precisa usar primeiro nitrogênio ou ar, por exemplo, que tem essa refrigeração na temperatura ambiente, porque tem esse constante de Joule-Thomson negativa. Então você primeiro tem que refrigerar o ar ou o nitrogênio até chegar mais ou menos a uma temperatura de menos 156, que é 80 graus Kelvin, mais ou menos aqui. A 80 graus Kelvin, quando você liquefez o nitrogênio, depois de você liquefazer o nitrogênio, você tem que refrigerar o hidrogênio à temperatura do nitrogênio líquido para você depois usar o próprio nitrogênio como gás refrigerante. Então você vai passar o hidrogênio como gás refrigerante. Você pode baixar a temperatura do gás para mais ou menos 20 Kelvin. E na última pernada, que é a liquefação, você pode usar ainda o hidrogênio, mas não é uma forma muito eficiente, que já está saindo aqui da constante de Joule-Thomson negativa. E você pode então usar o hélio. O que acontece? Você refrigera o hélio para 20 Kelvin e depois usa o hélio para fazer a pressões não tão altas. Aqui também você tem 100 atmosfera, já está positiva a constante de Joule-Thomson, então você tem que usar aqui para pressões de 20, 30 bar no máximo, porque senão você sai dessa área positiva para o hélio. E aí você usa o hélio nesse sistema para refrigerar o hélio. Depois você faz uma troca de calor entre o hélio e o hidrogênio para fazer a liquefação do hidrogênio. Outro processo que é bem interessante é o processo magnético. O processo magnético ele é particularmente interessante porque por causa da alta eficiência. Ele tem 50% aí de eficiência, né, teórica de Carnot. A eficiência eu tiraria esse daqui, eficiência teórica de Carnot, porque a eficiência de Carnot é uma eficiência, você não tem duas eficiências de Carnot. Então, a eficiência de 50% você consegue atingir com o magnético, e a outra, que seria o gás comprimido, você teria uma eficiência menor. Então, você consegue uma eficiência maior com a refrigeração magnética. Como é que a refrigeração magnética funciona? Você tem o hidrogênio, né, positivo, né, para e orto, e se comportando de forma aleatória, você colocando esse hidrogênio em um campo magnético forte, você vai fazer com que essas moléculas se alinhem e se organizem, e de certa forma é como se você estivesse aumentando a pressão dele. Você vai diminuir o volume, você estaria aumentando a pressão. É uma forma de comparar com o mecânico. E depois, quando
e que quando você faz isso, aumenta a pressão, aumentaria a temperatura. Então você pode depois refrigerar, depois de você colocar esse hidrogênio no campo magnético, ele vai esquentar, você refrigera, como se você estivesse fazendo uma refrigeração com radiador ou de outra forma. Depois você tira o campo eletromagnético, ele vai refrigerar ainda mais, como se você estivesse expandindo o gás. Só que é uma forma mais eficiente porque você não tem turbina, rotator, compressor. É uma forma mais eficiente, com menos perda, que você consegue fazer essa refrigeração. Não existe sistema de grande escala de refrigeração de hidrogênio, mas é um preço menor, ou um preço maior, mais caro, mas é mais eficiente. Então, provavelmente vai ser a futura tecnologia utilizada para liquefação. Outro aspecto que é levado em consideração na liquefação de hidrogênio é a inclusão de catalisadores, onde o hidrogênio orto ele vai entrar dentro do catalisador, vai se difundir dentro do catalisador, vai ser adsorvido pelo catalisador, e onde a reação de troca de orto para vai ser facilitada. Vai acontecer uma temperatura um pouco maior do que aconteceria se não tivesse catalisador. Então você vai agilizar essa troca de orto para. É importante criar porque o para é mais estável, porque você precisa de muita energia para transformar de para orto e você mantém o hidrogênio liquefeito por mais tempo, mais estável o seu hidrogênio liquefeito. Então, catalisadores são utilizados para esse fim. Você consegue, com uma temperatura um pouco maior do que o normal, fazer essa conversão de hidrogênio orto para. A liquefação de hidrogênio é um processo que consome uma quantidade enorme de eletricidade. Você tem diferentes processos que consomem pouca, que iniciam, que ocorrem a pressões mais baixas, por exemplo, 20 bar aqui. Você tem que gastar mais eletricidade, mais energia na parte de criogenia. Quanto maior a pressão que você aumenta, do sistema que você tem, menos energia você vai gastar na criogenia. Mas de uma forma geral você acaba gastando uma quantidade final parecida, porque você tem que aumentar significativamente a energia de pressurização do hidrogênio, a quantidade de calor que você gasta no pre-cooling, ele não tem nada a ver com o hidrogênio, porque aqui você está liquefazendo o ar, né? Você tem o pre-cooling, que você liquefaz o ar para você depois poder liquefazer o hidrogênio. Então, você aumentando a pressão do hidrogênio, você vai ter um impacto em reduzir o consumo de energia na produção, na liquefação do hidrogênio. Também você diminui a liquefação do hidrogênio, além de você diminuir a quantidade de energia para você refrigerar o hidrogênio, também diminui na liquefação. Então esse gráfico é interessante, que mostra mais ou menos o quanto que você gasta para liquefazer o ar, para refrigerar o hidrogênio, para transformar orto para e depois na liquefação. Os processos de liquefação de hidrogênio, já existem algumas indústrias, né, que já fazem essa liquefação. Você tem o processo Praxair, o Linde, diferentes processos Linde Ingolstadt, Linde Leuna e o State of Art. State of Art, não sei do que se refere, mas são plantas que existem, né? Plantas existentes de hidrogênio. State of the Art seria a melhor, né? No momento, usina de liquefação de hidrogênio. Nessa parte aqui você tem 13 kWh por quilograma de hidrogênio, equivale a 30% da energia no hidrogênio. Ou seja, você tem o hidrogênio
que você produziu hidrogênio verde. Esse hidrogênio verde vai ter uma certa quantidade de energia e você precisa de 30% dessa quantidade de energia, gastar 30% dessa quantidade de energia para liquefazer o hidrogênio. Ou seja, você perde 30% da energia que você tem no hidrogênio só para liquefazer ele. É claro que se você for liquefazer hidrogênio, você está em um local onde a energia é muito barata, que você vai exportar eletricidade, energia. Então isso pode não ser um problema muito grande, mas é um custo muito alto, né? Não só custo energético, mas custo capital também para se construir essas usinas. Teoreticamente, você consegue baixar esse consumo de energia para liquefação até 9,3% da energia dentro do hidrogênio. Claro que isso não dá para ser atingido, porque seria o mais eficiente possível, mas existem aí pessoas que propõem processos industriais onde você consegue consumir 4 kWh por quilograma de hidrogênio liquefeito, que é bem razoável. É o processo aí magnético, né, que é o mais eficiente de todos. Então, a liquefação de hidrogênio é isso aí. O hidrogênio, então, aí tem por volta de 40 kWh por quilograma. Né? 40 kWh por quilograma no hidrogênio. Aqui é uma tabela que eu já usei muito nos artigos que eu publiquei, que é uma da DOE, do Department of Energy dos Estados Unidos, que mostra o consumo teórico para liquefação de hidrogênio, você tendo conversão total de para, você tendo para 25%, né, hidrogênio para 25%, você vê aqui a diferença que tem entre uma e a outra, e aqui você tem 3 kWh, por volta de 3 kWh por quilograma, o teórico. Claro que vai depender da pressão que o hidrogênio começa, tudo mais, várias outras coisas. E aqui você tem os processos Projected Magnetic Liquefaction, que chega a 8. Você tem example small plant, uma planta pequena, que chega a 13 kWh por quilograma utilizado. E então é um consumo bem razoável. Se você for comparar isso, esse consumo de liquefação com o consumo de pressurização, você vê aqui um consumo bem menor de energia, né? Também um custo de capital bem menor. Se comparar o líquido com o hidrogênio pressurizado a 700 bar. Ou seja, você tem um benefício muito maior você transportar o hidrogênio pressurizado. Só que o problema do hidrogênio pressurizado é que você precisa de tanques muito grossos e pesados. Já o hidrogênio líquido, os tanques eles são criogênicos, eles não têm pressões muito altas, eles são mais leves, em geral. Então essa é a vantagem principal de você liquefazer. Porque em relação ao consumo energético, o custo de liquefação, faz muito mais sentido você transportar ele em alta pressão. Agora comparando diferentes tecnologias, diferentes estudos, né? Isso aqui são pesquisas, estudos sobre custos do hidrogênio verde, de liquefação de hidrogênio verde. Você tem alguns projetos, você tem custo baixo de produção de hidrogênio, por exemplo, o DOE fez um estudo nessa referência, onde ele consegue produzir hidrogênio azul a $2 por quilograma de hidrogênio. Já a liquefação também é por volta de 2,5, 3 dólares por quilograma de hidrogênio. E diferentes publicações mostram um custo diferente. Esse KHI chega a um custo de 4 dólares por quilowatt do hidrogênio liquefeito e transportado. Muito otimista ele, né? Aqui essa tabela também é interessante, que inclui os custos de
eletricidade, né? Então, um dos grandes custos na produção de hidrogênio é a eletricidade. Nesse caso, a eletricidade não está fazendo um impacto tão grande, né? Porque em alguns casos você tem muito custo de eletricidade muito alto, mas o custo de hidrogênio baixo. Nesse caso, o custo de eletricidade está baixo e o custo de hidrogênio está muito alto. Tem muita água para andar, tem muita coisa para fazer. Existem vários estudos, existem várias tecnologias diferentes, mas de uma forma geral a gente vê que o custo varia aí de 1 para 4, 1 para 3 dólares por quilograma de hidrogênio líquido. A liquefação de hidrogênio também varia significativamente de acordo com a escala. Quanto maior a sua planta de liquefação, menor o preço. Quanto menor a sua planta de liquefação, maior. Ou seja, você tem ganhos de escalas significativos na liquefação de hidrogênio. Uma outra particularidade interessante que veio na minha cabeça quando eu estava fazendo essas aulas e que eu estou disposto a publicar, e gostaria de convidar alguns de vocês, professores, que tenham interesse em publicar esse artigo para a gente trabalhar junto nesse conceito. Esse conceito eu vi que existe, eu pesquisei a literatura, existe um um artigo que propõe o uso dessa proposta em gás natural liquefeito. Nesse caso, a gente está falando de hidrogênio liquefeito, que é bem diferente, né? Mas, o que significa? Qual é a proposta? A proposta é você fazer a liquefação do hidrogênio e você transportar o hidrogênio líquido para o consumidor final. Por exemplo, você vai liquefazer o hidrogênio no Brasil, lá no Rio Grande do Norte. Esse hidrogênio liquefeito ele vai ser transportado por cargueiros até a Europa, por exemplo. E na Europa você não tem uma demanda muito grande de refrigeração de frio. Então você vai estar com aquele frio todo, você não tem muitas opções do que fazer. Você pode usar ele para gerar eletricidade, só que a própria planta de você transformar um frio muito grande para energia é caro, não é um processo muito eficiente. Uma opção proposta é transformar esse hidrogênio líquido, que está a menos 253 graus Celsius, tá, 20 kelvins, em ar líquido, ou seja, você vai pegar o ar da atmosfera, que está a 20 graus, vai passar o ar da atmosfera pelo hidrogênio líquido a 20 Kelvin e você vai sair com ar líquido a 90 Kelvin e o hidrogênio na temperatura ambiente. Você fazendo esse processo de troca de calor, não seria muito caro, você só precisaria de uma série de trocadores de calor, você não precisaria comprimir ou fazer baixar a temperatura ainda mais do gás, e você conseguiria produzir ar liquefeito suficiente para preencher todo o volume do cargueiro. Claro que seria mais pesado, porque o ar é significativamente mais denso, mais pesado do que o hidrogênio, e sobraria um pouco de ar líquido que você poderia transportar aqui na Europa, por exemplo, para fazer refrigeração, para outros processos de refrigeração, ou para vender oxigênio líquido ou nitrogênio líquido. E você voltaria com o seu cargueiro cheio e retornaria para a sua planta de liquefação de hidrogênio. Nessa planta, a quantidade de frio que você vai ter vai ser parecida com a quantidade de frio que você levou. Você não vai conseguir trazer tudo de volta porque vai sobrar um pouco de volume, porque o volume é um pouquinho maior do ar. Mas você ainda vai ter que comprimir o hidrogênio porque a temperatura que está 90 Kelvin não está 20. De uma certa forma, fazendo estimativas rápidas, porque eu não escrevi esse artigo ainda,
e ninguém escreveu, ninguém fez essa proposta, você consegue baixar a demanda de calor, a demanda energética dessa usina em 30% a 40%, reciclando o ar líquido. Então, é uma redução significativa de energia que você consegue reduzir no consumo de energia e que fica mais barato e muito mais atrativa a opção de liquefação de hidrogênio. É claro que quanto maior a distância que você vai transportar, mais você vai ter que gastar de combustível para trazer esse ar líquido, né? Você vai ter que transportar aqui 73 toneladas. Mas comparado com o peso total do navio em si, não é uma quantidade, um peso, um custo muito grande. Também essas variáveis têm que ser levadas em consideração. Aqui é uma proposta de projeto que eu publiquei nesse artigo aqui pro Renewable and Sustainable Energy Reviews. O nome do artigo é Possible Pathways for Oil and Gas Companies for Sustainable Future. E nesse artigo eu proponho a construção de uma plataforma de hidrogênio líquido, que é fora da plataforma continental, onde você tem uma profundidade aí de 10 a 20 metros de profundidade, são quase 40 quilômetros, 20 quilômetros de distância, o que não viabilizaria o transporte de hidrogênio líquido, porque esses cargueiros de hidrogênio líquido têm um calado muito grande, você precisaria fazer a dragagem de um canal profundo, que é muito caro. Então, para você não precisar ter que fazer essa dragagem, você faz uma construção de um parque eólico, onde você já tem uma linha de transmissão chegando até o parque eólico, para você transmitir essa eletricidade para o continente. O que você pode fazer é estender um pouco essa linha de transmissão até próximo do final da plataforma continental, onde você tem um calado razoável e você consegue fazer com que esse tanque, o navio cargueiro de hidrogênio consiga ser preenchido com o hidrogênio líquido produzido nessa plataforma de liquefação de hidrogênio. Já que você vai fazer isso, existe também a possibilidade de construir uma tubulação até o fundo do mar, onde você consegue extrair água na temperatura aí por volta de 3 graus Celsius, a 1000 metros de profundidade. O nome disso é Seawater Air Conditioning. Existe em algumas ilhas no Pacífico, que é usar a temperatura do fundo do mar para refrigeração. Você tem o thermocline, né, que você, na superfície a temperatura é alta, mas se você baixa de 500, 700 metros, a temperatura da água no oceano reduz significativamente. Então, essa água a 3 graus Celsius ela pode ser utilizada para reduzir o consumo de energia na liquefação, assumindo que você não vai trazer o ar líquido, né, no caminhão, no navio, porque se você trouxer o ar líquido não vai fazer tanta diferença. E você tem ganho de eficiência em 5% fazendo esse processo daqui, pegando água do fundo do mar, ao invés da água na superfície, que é 25, 20, 30 graus acima da temperatura do fundo do mar. Então você consegue reduzir significativamente o consumo de energia também. Era isso a aula sobre hidrogênio líquido. Muito obrigado. Vamos passar para as próximas. Agora falando sobre transporte de hidrogênio, vou falar sobre os tipos de transporte de hidrogênio, comparação entre diferentes tipos de transporte e a distribuição do hidrogênio.
Então, de uma forma geral, você pode transportar o hidrogênio com dutos. Eles são particularmente interessantes para transportar grandes quantidades de hidrogênio a longas distâncias por terra. Você pode transformar na forma liquefeita, com navios, com caminhões, ou ferrovias, ou hidrovias, claro. E essa é uma forma interessante para transportar grandes quantidades de hidrogênio a longas distâncias por água ou por terra, né? Principalmente por água, porque por terra faria mais sentido fazer um gasoduto, caso seja possível. O gás comprimido é interessante para transportar grandes quantidades, mas no final do transporte, né, para fazer a distribuição desse gás comprimido, ou caso você tenha grandes volumes, ele é interessante para curtas distâncias, por terra ou por água. E aqui você pode transportar por caminhão, por ferrovia, por hidrovias ou por próprios navios, né, também, o gás comprimido. Já dos gasodutos, os componentes de um gasoduto são basicamente a tubulação, né? Você tem city gates, onde você tem injeção de hidrogênio, tem city gates para fazer a extração parcial e a extração completa final no final da tubulação. Você pode também fazer injeção no final da tubulação e rodar usar a tubulação no sentido contrário. Mas para isso, você vai, por exemplo, ter que fazer ajuste no compressor, fazer algumas válvulas, né? Porque nessa direção o compressor vai funcionar dessa forma, você vai ter que fazer um bypass aqui para você conseguir operar a tubulação na direção oposta. Não é muito caro, não é muito complicado fazer uma tubulação, um gasoduto operar na direção contrária. Normalmente eles são planejados para operar só em uma direção, mas alguns operam em direções opostas. A válvula é feita para parar, controlar, diminuir a vazão de hidrogênio ou gás natural, por exemplo. O compressor ele também tem como controlar a vazão comprimindo menos, comprimindo mais. A válvula ela tem a possibilidade de controlar, restringindo a passagem de gás ou aumentando a passagem de gás. Então, são duas formas de controlar a vazão e a pressão do gás na tubulação. As tubulações normalmente têm uma pressão máxima. Essa pressão máxima é normalmente 70 bar, pode chegar a 90 bar. Essa é a pressão mais econômica para transportar gás. E ela tem uma pressão mínima, que pode ser 40, 50 bar, dependendo da tubulação do gasoduto, do tipo de gás sendo transportado. Ao longo da tubulação você tem perdas de pressão devido à fricção do gás com a tubulação. Quando você vai diminuindo a pressão, você aumenta ainda mais a velocidade, por isso que você tem essa curva exponencial. Porque você baixa a pressão, a velocidade aumenta, e aí aumentando a velocidade você tem ainda mais perda por fricção na tubulação, o que faz ela perder ainda mais pressão. Então, por isso que você precisa de construir várias estações de compressão. Você também tem a possibilidade de extrair o hidrogênio da tubulação. Então, você pode extrair o hidrogênio da tubulação, você vai reduzir a pressão do gás na tubulação e aí você vai precisar de mais compressor, comprimir mais aqui nessa e nessa para suplementar essa extração de hidrogênio no meio do caminho. De uma forma geral, quanto maior o volume carregado de hidrogênio, mais sentido faz você usar o gasoduto
quanto menos volume faz sentido você usar o hidrogênio comprimido. Por quê? Por exemplo, quando você está num gasoduto, se você, por exemplo, dobra o... Vamos dizer que você dobra o diâmetro da tubulação. Você passa aqui de 150 milímetros de diâmetro para 350 milímetros. Você vai passar de 0,3 kg por segundo para acima de 2 km por segundo, quilogramas por segundo. O que é mais ou menos multiplicar por 8. Então você dobra o diâmetro do tubo, você multiplica por 8 a quantidade de gás que você transporta. Por causa da perda por fricção, por causa da velocidade menor, porque você aumenta a área de cross-section area, né? Se você dobra o diâmetro, você aumenta em 4 vezes. Então você tem ganhos de escala enormes com transporte de gases por tubulação. Você aumenta o diâmetro, você multiplica o diâmetro da tubulação, você consegue transportar 4 ou 8 vezes mais. E você consegue aumentar de forma exponencial o volume de gás que você consegue transportar. Então, esse é o grande benefício aí de gasodutos. De forma similar com a pressão também. A pressão aqui normal, usual, é de 70 bar, 70 ou 90 bar. 7 MPa é igual a 70 bar. E aí você tem diferentes pressões e diferentes quantidades de transporte. Essa linha azul você conseguiria suprir uma usina. Não é, assumindo 100% da geração, você teria mais ou menos 26 megawatts de geração, com 0,3 kg por segundo de hidrogênio. Com 3 kg por segundo de hidrogênio, você consegue aí 660 megawatts térmicos, né? Se eu for colocar numa célula combustível, você geraria por volta de 70% desse valor, por causa das perdas na célula combustível. O processo de construção de um gasoduto tem vários passos, né? Isso é o que dificulta significativamente o processo de um gasoduto. São questões legais de infraestrutura também. Você tem que ter permissão para construção, permissão para utilizar a terra, permissões para parar uma estrada, para passar por baixo de um rio, então licenças ambientais, você precisa de várias licenças e permissões, que é um dos maiores desafios. Claro que essas permissões também elas podem ser dadas, mas depois podem ser tomadas, né? No futuro, caso mude de governo, caso um país não entre acordo com outro, por exemplo. Então, é uma questão muito sensível esse transporte de gás por terra. Faz levantamento de estaqueamento para analisar exatamente onde é que a tubulação vai passar. Limpeza do terreno e nivelamento. Você vai tirar as árvores, você vai fazer um nivelamento do terreno, tirar os morros, vai complementar algumas valas, vai abrir a vala para introduzir a tubulação. No Brasil, as tubulações dos gasodutos eles são todos construídos debaixo da terra. Isso é particularmente interessante devido à variação de temperatura. A variação de temperatura debaixo da terra é menor, mas o principal é devido a questões de segurança mesmo, para alguém não dar um tiro na tubulação e acabar com todo o investimento e parar o suprimento de gás. Estados Unidos e outros países, você tem vários gasodutos que correm pela superfície, que é significativamente mais barato, né? É bem mais caro você ter que fazer uma tubulação debaixo da terra. A amarração, curvagem e solda dos tubos, importante.
para você fazer a tubulação e para onde você tem interesse. Abaixamento e rebaixamento da tubulação, você colocar na vala. Depois você vai fazer testes hidráulicos. Como é que você faz esse teste hidráulico? Você enche seções da tubulação com água, você aumenta a pressão da água. Se vazar, você vai ter que consertar, você vê se está vazando água ou não. Se não estiver vazando água, você vai retirar a água da tubulação. Essa água pode vir de um rio, pode vir ser transportada por caminhões-pipa e tudo mais. E depois você vai vai tapar a vala, vai fazer as ligações finais entre seções diferentes da tubulação. Depois vai tapar a vala, vai fazer o comissionamento do gasoduto, limpeza e restauração da área. Um dos aspectos importantes aí sobre o transporte de hidrogênio, por que a gente está falando sobre hidrogênio aqui, o motivo do hidrogênio ter ganhado tanta atenção nos últimos anos é justamente devido à transição energética que vai deixar uma infraestrutura enorme da indústria de óleo e gás obsoleta. Então você tem muitos investimentos que já foram feitos em gasodutos, em tanques de armazenamento, em postos de gasolina, que vão virar obsoletos caso você não tenha uma opção para gasolina, para gás natural e tudo mais. Por quê? Porque no momento tem um investimento muito forte, tem uma atenção muito forte dada para o uso de baterias, né? Infraestrutura de bateria, carros elétricos, a bateria. E o carro elétrico e a bateria, ele vai beneficiar de forma significativamente o setor elétrico, né? Torres eólicas, geração solar, tudo mais, e distribuição elétrica, linhas de transmissão, linhas de distribuição. As pessoas vão poder carregar o seu próprio carro em casa. Aí, se você tiver esse cenário, você vai ter toda essa infraestrutura ter que ser decomissionada. É um custo enorme você decomissionar essa infraestrutura que foi caríssima para construir. Então, é um problema significativo. Então, a indústria de óleo e gás está dando muito foco aí no hidrogênio, justamente para reutilizar a infraestrutura que já existe, em vez de com gás natural, com gasolina, com líquidos, né, usar o hidrogênio. Por exemplo, você vai ter postos de hidrogênio no futuro, ao invés de postos de gasolina. Então, essa é a intenção da indústria de óleo e gás, para continuar existindo, né? Senão ela vai acabar. Alguns sinais fortes de que a indústria de óleo e gás está investindo foi em 2021, essa empresa Offshore Energy mostrou que um aumento de investimento em pesquisa e desenvolvimento em hidrogênio foi o maior, comparado com todas as outras tecnologias. Você teve aumento de 108% de 2000 a 2001 em hidrogênio. Você tem vários planos de produção de hidrogênio, por exemplo, na Europa. Existia um plano, agora com o preço do gás nas alturas e com a guerra na Ucrânia, esse plano de hidrogênio azul acabou, porque o hidrogênio azul está muito mais caro do que o hidrogênio verde. O plano era usar o hidrogênio azul para... Eu estou falando isso porque estou falando de transporte também, pipeline e tudo mais, tudo relevante, né? Antigamente você tinha o plano de transformar gás natural em hidrogênio primeiro, e aí esse hidrogênio azul você armazenar o CO2, e esse hidrogênio azul você ia ser utilizado para financiar a transição para o hidrogênio. Depois que você tivesse uma indústria toda de hidrogênio, você iria então começar a produzir hidrogênio verde, que ia fazer sentido econômico. Mas isso é tudo blá 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 da indústria de óleo e gás só para vender gás, né? A realidade é essa, mas esse era o plano. Outras formas de transporte de gasoduto que eu publiquei, essa
esse artigo de alta profundidade é usar. Esse artigo também eu publiquei, não é só para transporte em gasoduto. O motivo principal era para armazenamento de longo prazo. A ideia é basicamente construir um tanque de PVC, de high density polyethylene, HDPE, no fundo do mar, e encher essa tubulação grande e larga com areia para que você pudesse injetar hidrogênio nesse tanque, e o hidrogênio ele vai dispersar a água do tanque e você vai encher esse tanque de hidrogênio. Você vai trocar a água por hidrogênio no tanque. Como é que você consegue fazer isso? É que a pressão dentro do tanque vai ser a mesma pressão fora do tanque. E o hidrogênio ele tem uma solubilidade muito baixa na água, mesmo a 400 bar. Então você vai ter uma perda de 1% do hidrogênio para você encher o volume todo de hidrogênio. E você consegue, com uma pipeline debaixo do mar a 400 bar, armazenar muito hidrogênio com preço muito baixo. Você não consegue fazer isso com metano, por exemplo, armazenar metano no fundo do mar assim, porque você forma hidretos com a água a altas pressões. Mas com hidrogênio você não forma hidreto. E é ideal para esse armazenamento de longo prazo. Em vez de você fazer aqueles salt domes, que são caros, você pode construir, botar uma pipeline com high density polyethylene, jogar areia lá dentro para não flutuar, porque claro que você bota uma tubulação barata de plástico, você vai botar hidrogênio e ela vai subir. Se você encher ela de areia, ela vai ficar onde ela está. E aí eu expandi, essa ideia está aqui publicada nesse artigo, a ideia foi minha, nunca ninguém tinha proposto isso antes. A ideia, expandi no mesmo artigo, expandi essa ideia falando que você vai usar essa tubulação de high density polyethylene, que é plástico, mas ela vai flutuar, ou seja, você vai colocar a quantidade certa de hidrogênio e areia para que ela chegue a uma profundidade e flutue. Então ela vai sempre flutuar a densidade dela vai ser equivalente vai ser equivalente àquela altura. Então você vai ter que planejar isso, né? Você vai ter que fazer um design para ela flutuar numa altura onde a pressão do hidrogênio é a mesma que a pressão fora da água lá fora. Isso resulta que a sua tubulação vai ser de plástico, vai ser bem barata. Ela vai flutuar parcialmente, você vai ter âncoras, né? Um cabo segurando essa tubulação para ela não subir para a superfície. Quando você bombear hidrogênio de um lado para o outro, ele vai ser muito grande, a tubulação vai ser muito grossa, vai ter uns 5 metros, 6 metros. Você não vai ter uma perda de pressão muito grande na parede por causa da baixa velocidade do hidrogênio. Você vai ter alguma perda, então você vai ter essa inclinação. Por que a inclinação? Porque durante o transporte do hidrogênio, você vai ter algumas perdas. Com o transporte de pressão, o hidrogênio vai aumentar a pressão, então você vai ter que inclinar ele para a pressão dentro ser sempre igual à pressão fora. Só que essa forma de transportar hidrogênio é muito barata, mas vai transportar muito hidrogênio. Quantidades enormes de hidrogênio. Então você tem que ter, para você viabilizar uma tubulação dessa, você tem que ter uma demanda de transportar 10 GB de hidrogênio. Então isso é mais para o futuro, senão não faz sentido. Mas no futuro, quando a gente tiver essa demanda toda, vai fazer sentido conectar o mundo todo, até transportar na costa do Brasil, se faria sentido transportar com isso, porque é uma tubulação de plástico muito mais barato do que uma tubulação de alta pressão. Né? Transporte de hidrogênio por navios. A gente tem a possibilidade de transportar hidrogênio comprimido a 200 bar, por exemplo, comparando hidrogênio comprimido com
gás natural liquefeito, para transportar a mesma quantidade de energia, você precisaria de 15 navios de hidrogênio comprimido, que transportaria a mesma quantidade de um navio de gás natural liquefeito. Isso por volume, né? O peso, por exemplo, desses navios de hidrogênio comprimido seria muito maior, porque os tanques para armazenar esse gás são muito pesados, são vários tanques pesadíssimos, né, para você conseguir segurar essa alta pressão. A temperatura seria de 30 graus, temperatura ambiente. Já o hidrogênio liquefeito, a temperatura seria de menos 253 graus Celsius. Você precisaria de 3 navios para carregar o equivalente a um navio de gás natural liquefeito, ou 5 navios de hidrogênio comprimido a 200 bar. Já existe um navio hoje construído pelo Japão que transporta hidrogênio liquefeito. O problema é que não tem ninguém ainda produzindo hidrogênio liquefeito para encher esse navio e exportar para o Japão. Existem planos lá na Austrália e tudo mais para transformar carvão, fazer o hidrogênio azul com carvão lá na Austrália, mas não sai do papel. O gás natural liquefeito é uma forma, precisa de um volume menor, né, para transportar. Então você precisa só de um tanque. Então essa é uma comparação, né, de diferentes tecnologias. O tanque em si, ele é, a gente já falou na outra aula sobre tanque, então não vou dar muito detalhe não, mas esse é o design de um tanque de gás natural liquefeito em um navio. Agora falando sobre transporte, comparação de transporte, uma vantagem enorme do navio é que você pode fazer pode fazer percursos diferentes no oceano, né? Você pode transportar o hidrogênio por áreas mais seguras, por áreas onde você tem aliados, né, que não vão cobrar de você para passar pelo território e tudo mais. Então, o hidrogênio liquefeito ele traz uma flexibilidade enorme para você conseguir transportar. Já o gasoduto, você está fixado, você precisa seguir aquele percurso, né? Por exemplo, se você vai transportar hidrogênio gasoso da Austrália para o Japão e a China entra em guerra com a Austrália, o Japão não vai ganhar o gás. Você vai ter que parar de usar seu gasoduto, porque você tem agora, não tem como mais passar pela China. Teria outras opções aqui, mas também teria que passar pela China. Então, você não vai fazer um investimento de 10 bilhões de dólares sabendo que pode ser que aquela gasoduto não vai ser utilizado por causa de um conflito, um problema geopolítico mundial e tudo mais. Então o risco é muito grande. O hidrogênio liquefeito tem essa vantagem da flexibilidade. Já no transporte de caminhão, a gente tem aqui um caminhão de hidrogênio a 250 bar. Você precisa de 4 caminhões de hidrogênio para transportar o equivalente a um caminhão de gás natural a 250 bar, mais ou menos. O hidrogênio a 250 bar é pesado pra caramba. A gente falou também sobre os tanques, né? Que tem o tanque tipo 1, tipo 2, tipo 3. E se a gente usar o tipo 4, por exemplo, a gente consegue baixar o peso a gente consegue baixar o peso do tanque, então a gente consegue carregar mais hidrogênio no caminhão. E o tanque de peso 1, tipo 1, você conseguiria transportar 420, isso com todos a carreta, os pneus e tudo mais. Com um tanque tipo 4, a gente conseguiria carregar 666, acho que é uns 20%, 30% a mais. Que é muito importante, né? Porque você já não consegue carregar muito hidrogênio com um tanque, por causa da baixa densidade volumétrica. Agora, transporte hidrogênio em caminhões. A gente tem esse tanque criogênico. Existe essa necessidade de fazer
divisões no tanque, porque quando você freia, se o líquido está aqui na metade, você vai frear devido à inércia, essa água vai criar uma onda que vai jogar o hidrogênio liquefeito aqui para cima e pode danificar o tanque, pode danificar o freio, o caminhão. Então, para diminuir essa inércia da água quando freia, quando acelera, você tem esses buffers aqui, level sensor, né? Que eles colocam aqui para facilitar, para diminuir esse impacto da frenagem. E esse tanque é parecido com os outros, a gente já falou de armazenamento, não vou em muito detalhe aqui. Mas uma consideração interessante para o caminhão em si é quando você está com o caminhão cheio, você vai entregar o caminhão, se a pressão no tanque está 10 bar, o que acontece? Que você baixa a pressão para 1 bar, o que acontece que a densidade do hidrogênio líquido no tanque a 10 bar, ele vai estar uma densidade de 50 kg por metro cúbico. Você baixando essa pressão, a densidade do hidrogênio ela vai aumentar. Aumentando a densidade, o aumentando a densidade, o volume vai diminuir. E o que é interessante, que é bom. O professor Nelson, eu acho que eu não sei, você não falou nada para mim, infelizmente. Poderia ter falado, eu estava confundindo, né? Realmente, quando você está a, a 10 bar, a densidade é menor. Quando você aumenta, quando você diminui a pressão, a densidade aumenta e ele vai diminuir o volume, né? É contraintuitivo. Você acha que você vai aumentar a pressão e vai diminuir, e vai aumentar a pressão e vai diminuir. Não, você aumenta a pressão, você diminui a pressão, ele diminui a densidade. Então, é o oposto. Se você está com um tanque, uma coisa que você tem que tomar cuidado. Se você está com um tanque a 1 bar e você aumenta a pressão, você não solta o ar, você não mantém a pressão de 1 bar, e essa pressão aumenta, o que acontece? A 10 bar, a densidade do hidrogênio líquido, que vai evaporando, ele vai diminuir para 50 bar. E aí o que acontece? Que o tanque ele vai começar a encher, o volume do hidrogênio vai começar a encher. E aí você pode ter hidrogênio vazando, porque você não vai chegar a um ponto que você não vai ter tanto volume no tanque, e aí ele vai extravasar. Então, sempre você tem que manter a pressão do tanque a 1 bar. Se o tanque está planejado a operar com 1 bar, você tem que manter por 1 bar. Se você permitir que a pressão aumente, porque vai evaporar o ar líquido, e ele vai evaporar e vai aumentar a pressão do tanque. Se a pressão chega a 10, o que acontece é que o hidrogênio ele vai esquentando e a densidade dele vai diminuindo e o volume do hidrogênio no tanque vai aumentando e pode chegar a extravasar. Então eu tinha explicado mal explicado, você não tinha entendido porque eu estava falando besteira, estava falando coisa errada, e agora eu consegui perceber aqui que eu estava falando coisa errada. Gostaria que você me falasse, né, na próxima vez. Mas é isso aí. Que eu estou errado, né? Eu posso estar errado, né? E realmente gostaria que você pudesse me falar, por favor. Vamos lá. Transporte de hidrogênio por ferrovia e hidrovia. Você tem transporte de ferrovia, pode ser por hidrogênio comprimido, hidrogênio líquido, hidrogênio comprimido e líquido. Ou seja, por ferrovia você pode transportar ele comprimido, pode transportar ele líquido, por hidrovia também pode transportar ele comprimido e líquido.
A vantagem é que por ferrovia você vai ter um custo energético menor. Claro que o custo de investimento numa ferrovia é muito mais alto. O custo de investimento de uma hidrovia depende, né, da hidrovia, que você tem que fazer eclusa e tudo mais, mas o custo também de consumo elétrico, custo de operação da sua hidrovia vai ser muito menor. Então, o ideal seria a gente desenvolver as nossas hidrovias, desenvolver as nossas ferrovias, que aí a gente consegue transportar hidrogênio comprimido de forma muito mais barata, hidrogênio líquido de forma muito mais barata do que com caminhões. Olhando aqui as hidrovias do Brasil, a gente tem uma das maiores hidrovias do mundo, que é a Bacia do Amazonas. A gente tem a hidrovia Paraná-Tietê, que está em operação. A hidrovia no Paraguai ela está sendo restabelecida com dragagem, né? Ela estava parada por uns anos. A hidrovia também do São Francisco também não está ativa. Existe essa hidrovia no Tocantins até Tucuruí. Tucuruí tem uma eclusa, mas tem um problema de algumas pedras aqui entre o estado de Pará e Tocantins, no final do reservatório de Tucuruí, que tem que ser destruídos para você conseguir utilizar essa hidrovia. E, basicamente, tirando essas pedras, você consegue chegar mais ou menos até ao Alto Araguaia com hidrovia sem precisar de eclusa nenhuma. Então, é uma questão política, claro, que está embarreirando aí, mas existe potencial enorme de hidrovias no Brasil. E eu acabei de submeter um artigo onde conecta-se a Bacia do Plata, aqui no final do Uruguai, com o Paraguai. Você faz uma transposição da Bacia do Paraguai para a Bacia do Amazonas. O Amazonas você vai para o Rio Madeira, chega no Rio Negro, passa até aqui no... Tem uma formação geológica que conecta já naturalmente a Bacia do Amazonas para a Bacia do Orinoco. Esse rio daqui que conecta o Amazonas com o Orinoco e o Amazonas, você tem 20% da vazão do Orinoco vai para o Amazonas. Então seria pouquíssimo investimento para conectar. Já são conectadas as duas. Os dois rios, só alguns meses, quando baixa o nível dos rios, você não consegue usar esse canal. E conectar aqui então com a Bacia do Orinoco para sair no Caribe. Outra possibilidade interessante é utilizar os reservatórios a fio d'água como eclusas, particularmente trazendo madeira, descendo o rio com madeira, que pesa muito, deixa a madeira numa usina de produção de hidrogênio verde e você sobe com o tanque vazio ou com hidrogênio, que hidrogênio é leve, para transportar o hidrogênio, transporta o hidrogênio, traz madeira que é pesada descendo o rio. Isso aqui é o reservatório de Itaipu, então você consegue reduzir consideravelmente o consumo de energia com hidrovias, para você produzir o hidrogênio verde e depois para você transportar o hidrogênio verde. Outra possibilidade interessante que eu publiquei, também um artigo sobre o assunto, Using the Jet Stream for Sustainable Airship and Balloon Transportation of Cargo and Hydrogen. Então, a ideia desse artigo é a possibilidade de transportar hidrogênio com balões. O hidrogênio ele é particularmente mais leve do que... Deixa eu ver se está gravando aqui. Tá. O hidrogênio é significativamente mais leve do que o ar, então ele flutua. Você pode liquefazer parte dele, você pode comprimir para aumentar o peso para que ele atinja uma altitude razoável na estratosfera. E na estratosfera você tem ventos alísios, né? Desculpa, ventos alísios não. Correntes a jato que chegam a velocidades médias durante o ano de 150 km por hora. Então você consegue transportar o hidrogênio no hemisfério norte, mais ou menos a latitudes aqui de 30 graus de latitude, e no hemisfério sul a latitudes de menos 30 graus.
Por exemplo, você consegue passar da cidade de Los Angeles, pela cidade de Los Angeles, Washington, Lisboa, Cairo, Islamabad, Beijing, Tóquio. Claro que agora com a guerra na Rússia, a Rússia não vai ficar feliz de ter balões passando por cima do país, então dificulta aqui o transporte no hemisfério norte. No hemisfério sul não, o hemisfério sul tem um potencial ainda maior do que o hemisfério norte, você tem ventos mais fortes, você pode transportar de Santiago para Porto Alegre, ou Buenos Aires, Cape Town, Perth, Sydney, fazer uma rede de transporte de hidrogênio por balões. De uma forma geral, o consumo de energia por balão, você gasta 5 a 10% da energia do hidrogênio no hidrogênio. A energia que você precisa para ele subir é nenhuma, a maior energia que você precisa para trazer ele para baixo. Você também precisa de um pouco de energia para subir e descer, para você pegar o vento que você quer para chegar no seu destino final. Então, por exemplo, tem campeonatos de balume que você tem pessoas que o recorde foi em 11 dias, um russo conseguiu dar a volta no mundo fazendo esse percurso. E ele tem um tanque de propano que ele queima o propano para subir, para pegar os ventos que ele tem interesse, e ele para de usar o propano para descer, para também pegar os ventos que ele tem de interesse. Mas ele tem essa célula de hélio grande que sempre mantém ele na mesma altitude, né? que é mais ou menos na altitude mínima, né? Do balão. Demoraria aí 14 dias para dar a volta no mundo no hemisfério norte. Não, e 11 dias para dar a volta no mundo no hemisfério sul, em média, com esses balões. Comparando os diferentes meios de transporte, a gente tem que, a uma distância de 1.000 quilômetros, faz mais sentido você utilizar tubulações, pipelines, mas você passando para 6.000 quilômetros já começa a fazer mais sentido você transportar hidrogênio com esse liquid Organic Hydrogen Conversion, ou com amônia. Com hidrogênio faria sentido você fazer uma tubulação de 6.000 km, mas tubulação de 6.000 km só na Ásia, né? Conectando o final da Rússia com a Europa. Não são tantas as opções que você tem, porque é muito grande essa distância. Mas essa é mais ou menos a comparação. Quando você não tem opção de fazer tubulação, claro, você vai ter que ir com navios, né, para transportar o hidrogênio líquido. Existe aquela tubulação que eu propus no meu artigo, mas tem que ser muito grande a vazão e é pesquisa ainda, né? Está em desenvolvimento. Já comparando linhas de transmissão com gasodutos, você tem que os gasodutos eles são sempre mais baratos, mas é claro que nesse caso você está construindo uma linha de transmissão somente para transportar eletricidade ao invés de hidrogênio. Se você já tiver um sistema de linha de transmissão construído, é claro que faz mais sentido utilizar a linha de transmissão já existente, né? Isso daqui você tendo a opção, tem que carregar isso de energia, X de energia, megawatt de energia. Faz mais sentido fazer uma linha de transmissão ou transportar o hidrogênio? Então faz mais sentido transportar a energia como hidrogênio. Não é isso aqui. Faz mais sentido transportar a eletricidade e produzir hidrogênio no final, ou faz mais sentido você produzir hidrogênio aqui, transportar ele por pipeline. Então, nesse caso, faz mais sentido produzir ele onde você está e transportar com pipeline do que transportar com transmissão e produzir o hidrogênio lá. Mas como no Brasil já tem muita linha de transmissão, faz mais sentido usar a linha de transmissão e produzir o hidrogênio lá. Comparando, aqui a gente está compartilhando uns estudos que a Europa fez, trazendo o hidrogênio de
Marrocos e da Arábia Saudita, para diferentes pontos na Europa. Estou compartilhando isso porque é um estudo parecido, interessante, que seria parecido para o Brasil, né? Comparando essas tecnologias, eles chegam na conclusão que para transportar hidrogênio no norte da África para o norte da Europa, esse projeto daqui, você tem que a proposta melhor seria você utilizar os gasodutos existentes, né? Você fazer um repurpose dos gasodutos existentes, que é o mais barato. Depois você produzir uma tubulações novas, né? 100% novas, todas as tubulações. A outra opção mais barata é usar o Liquid Organic Hydrogen Conversion, que o professor, que a gente já explicou na última aula, onde a maior parte do custo é para fazer a reconversão. Você tem o custo de transporte e você tem o custo de conversão. O custo de pipeline também vai transportar ele na terra. A amônia é o segundo, você tem um custo maior de produção de amônia, um custo menor de produção de hidrogênio da amônia. E o custo de transporte é menor. O custo de hidrogênio, de liquefação de hidrogênio, você tem um custo alto, muito alto para a produção de hidrogênio, liquefação de hidrogênio, mas você tem um custo menor para regasificar o hidrogênio e um custo menor para o transporte. O custo de transporte da amônia é menor do que o custo de transporte do hidrogênio. O outro projeto da Arábia é bem parecido, mas começa a fazer, você tem um custo maior de pipeline por causa da maior distância, né? A diferença entre pipeline e o transporte de navio diminui porque a distância é maior. Agora, comparando distâncias muito grandes, você tem a amônia começando a fazer mais sentido. Você tem aqui uma diferença entre a amônia e o Liquid Organic Hydrogen Conversion menor. A amônia começa a fazer mais sentido. O Liquid Organic aumenta o preço e também em comparação ao hidrogênio líquido começa a fazer mais sentido também. É porque esse custo de conversão, de reconversão depois no final é muito grande para o Liquid Organic. O custo da amônia, de transporte da amônia também é bem pequeno. Outro estudo aqui, Determining the Lowest Cost Hydrogen Delivered Mode, mostra esse gráfico que mostra a distância percorrida. Se a distância percorrida é pequena, você dá mais atenção ao transporte de gás. Não. Se a distância é pequena, você transporta com gás. Se a quantidade de hidrogênio é muito grande, você transporta por pipeline. Então, volume grande por pipeline e distância grande por pipeline ou líquido. O volume também você vai ter, ou volume menor se transporta por líquido, volume muito grande se transporta por pipeline. Então, de uma forma geral, com distâncias aí pequenas, até 200 quilômetros, faz sentido transportar o hidrogênio como gás comprimido. Se você tem volumes muito grandes, de 10 toneladas por dia, já começa a fazer de 10, 14 toneladas por dia, já faz sentido você botar uma pipeline. E agora, se a distância não é muito, se a distância é grande, o volume não é muito grande, faz sentido liquefazer também. Existe essa possibilidade. Distância grande com volume pequeno, liquefazer. Distância grande com volume grande, faz a pipeline também. Então, essa é a lógica entre comprimir, gás comprimido, líquido e pipeline, que seria comparado.
Da mesma forma que a gente mostra que a distâncias, volumes pequenos, faz mais sentido você fazer a eletrólise no local. Você usa a linha de transmissão por volume pequeno, né, de eletricidade, você faz a eletrólise no local, ou você produz o hidrogênio com reforma a vapor localmente também. Com pequenos volumes faz sentido você transportar gás natural, hidrogênio comprimido. Já quando você está falando de grandes volumes, já faz sentido você liquefazer, quando você aumenta muito o volume, e transportar por caminhão. E se aumentar ainda mais o volume, volumes muito grandes, aí faz sentido, o que faz mais sentido é transportar por pipeline. No Brasil, como eu já mencionei, como a gente tem um sistema enorme de linha de transmissão e tem pouca gasoduto, faz muito mais sentido a gente usar a linha de transmissão. Usar as linhas de transmissões já existentes na Europa, no Brasil, para transportar para pontos diferentes. Se a gente for exportar hidrogênio liquefeito para a Europa, por exemplo, faz sentido utilizar as linhas de transmissões existentes até aqui de São Luís, do Maranhão, fazer um porto aqui de São Luís do Maranhão para transportar o hidrogênio liquefeito para os Estados Unidos. Se esse hidrogênio for para a Europa, você construiria aqui ou no Ceará ou no Rio Grande do Norte, transmitiria eletricidade, produziria aqui para transportar para a Europa. Se o hidrogênio liquefeito for para a China ou para o Japão, faz sentido transmitir a energia com as linhas de transmissão até São Paulo, até Rio de Janeiro, desculpa, ou Espírito Santo, liquefazer o hidrogênio e transportar para a China e para o Japão. Então, essas são as conformações que faz mais sentido para o Brasil. Claro que aqui eu não incluí a América Latina, né? Porque ninguém inclui a América Latina, porque a gente só pensa em exportar para a Europa, para os Estados Unidos. Mas tendo uma integração da América Latina, que é muito importante, pode ser que faça sentido um dia a gente produzir hidrogênio liquefeito aqui perto do sul, com a eletricidade brasileira, fazer um gasoduto até Bolívia, até Buenos Aires, por exemplo. Produzir aqui na região sul e exportar até Assunção, por exemplo, com pipeline. Produzir em algum lugar aqui, por exemplo, em Porto Cuiabá, fazer uma tubulação, vender para La Paz. Fazer tubulações dentro do Brasil, né? dentro da América Latina, para transportar dentro da América Latina. Esse hidrogênio faz sentido com gasodutos. Agora, a distribuição de hidrogênio. Existem duas possibilidades. O transporte, a distribuição centralizada, ou seja, você tem uma usina de produção de hidrogênio, que seria interessante colocar ela perto de uma subestação, onde você tem uma linha de transmissão com alta voltagem, onde você não precisa pagar pelo CUSD, né? que é o TUSD e CUSD, que é o custo de transmissão, de distribuição da eletricidade, que é razoável. Então, nesses casos onde a linha de distribuição já está saturada, onde você não conseguiria aumentar a demanda, onde o custo de distribuição é muito alto, então distribuidores onde o custo de distribuição é muito alto, faz sentido você investir num sistema descentralizado de distribuição de hidrogênio. Já se você tiver a sua linha de distribuição não saturada, você tem espaço para você coisar, para você distribuir, o custo de distribuição de eletricidade não é muito caro, faz sentido você produzir o hidrogênio no próprio posto de gasolina. Você vai ter uma central de eletrólise produzindo hidrogênio, comprimindo na própria estação. Então, existem essas duas diferenças.
Existe o transporte de liquefeito. Se você for fazer esse centralizado, você vai ter que ter caminhões. Você pode transportar o hidrogênio liquefeito, pode trazer já do próprio navio, encher um tanque com hidrogênio liquefeito já no navio. No posto de abastecimento, você vai ter um tanque de hidrogênio liquefeito. Você vai ter que evaporar, comprimir e encher os tanques de alta pressão. Esses tanques de alta pressão chegam a 100 bar, tipo 1000 bar, 700 bar. Você tem que ter uma refrigeração do gás para você agilizar, você conseguir abastecer de forma rápida. Você vai refrigerar esse gás a 1000 bar e abastecer um tanque a 700 bar. Esse estudo aqui da Noruega comparou dois tipos diferentes de abastecimento. O custo, um posto, você tendo a entrega do gás natural por caminhão a 350 bar, ou com pipeline a 50 bar, você vai ter um compressor que vai aumentar essa pressão para 900 bar, 900, 500 e 350 bar. Então, 900, 500, 900, 500, 900, 500, 350 bar. Então, diferentes pressões para você conseguir abastecer o tanque. Por que você precisa de várias pressões? Porque esse tanque daqui no caminhão ele pode estar, por exemplo, a uma pressão de 40 bar. Não faz sentido você abastecer esse tanque de 40 bar com um tanque de 900 bar, que você gasta uma energia enorme para você aumentar a pressão para 900 bar. Não faz sentido você gastar essa energia altíssima, esse hidrogênio a uma pressão altíssima, para encher um tanque de 40 bar. Então você usa esse de 350 bar, que está cheio, você abastece, depois quando o tanque já está a 300 bar, a vazão vai diminuir, ele passa a pegar o gás desse tanque que está a 500 bar. Quando esse tanque chega a 450, ele passa a trazer o hidrogênio desse tanque que está a 900 bar. Você tem que fazer uma refrigeração para você conseguir encher o tanque de forma mais rápida, porque quando você, a altas pressões, quando você aumenta a pressão, você esquenta o gás. Então, para você conseguir abastecer o tanque mais, você tem que refrigerar esse gás. Um outro tipo de posto de gás de abastecimento de hidrogênio, você tem o gás entrando com pipeline ou com hidrogênio comprimido, tanques de hidrogênio comprimido. Você tem um compressor que enche um tanque aumenta a pressão para 350 bar, e depois você tem um compressor que aumenta a pressão para 700 bar sem armazenamento. Sem esse armazenamento no meio, você já aumenta direto e abastece. Esse compressor ele vai variar a pressão de 350, ele vai aumentando 350, a pressão, ele vai abastecer esse tanque está a 40 bar. Ele vai aumentando a quantidade de energia que ele gasta na pressurização de acordo com a pressão aqui. Então você tem essa vantagem. Mas ele precisa ser muito grande, esse compressor. É um compressor caro, um compressor bem grande. Então faz mais sentido você ter um compressor pequeno enchendo e armazenando os tanques pressurizados do que você ter um compressor enorme. E eles falam aqui, ó, o preço desse compressor, ele fica muito alto, muito grande. Então não faz sentido. Faz muito mais sentido você ter esse tipo 1, que é esse tipo aqui, por causa do menor custo de compressor. De uma forma geral, o número de postos de hidrogênio nos Estados Unidos aumentou muito aí dos anos 2002 até 2009, com uma onda aí de hidrogenação do transporte. Essa onda não expandiu, parou.
teve vários postos de hidrogênio sendo fechados. Aí depois, com o aumento do preço da gasolina aqui em 2015, você teve mais postos de hidrogênio sendo construídos, porque o custo da gasolina aumentou muito, mas a eletricidade manteve barata. E agora, em 2020, 2022, com o Covid, você tem um aumento significativo nos postos de hidrogênio nos Estados Unidos e no mundo. Aqui, nesse site, você consegue ver todos os postos de hidrogênio no mundo. Estou compartilhando aí o site para vocês verem. Uma outra forma de transportar hidrogênio é na forma de combustível, né? Você pode fazer uma reforma a vapor do etanol, por exemplo, produz hidrogênio. Esse hidrogênio você então pode produzir eletricidade. Essa eletricidade que você produz, eletricidade e calor, com uma célula fotovoltaica de sólido óxido. Você então produz vapor e calor, que é utilizado no processo de reforma a vapor. Se você usa em um carro, você vai consumir todo o hidrogênio, né, para transporte. Esse carro particularmente é muito interessante, esse projeto, que é um projeto da Unicamp que a Nissan fez, onde você precisa botar metade do etanol no carro para andar a mesma quantidade de distância. Por que isso? Porque a eficiência da Solid Oxide Fuel Cell, da célula combustível a sólido óxido, ela tem uma eficiência 2 vezes maior do que um motor a combustão. Se você fizer esse sistema estático, você vai conseguir produzir mais hidrogênio, você vai gerar eletricidade, você vai gerar calor com o etanol e vai sobrar um pouco de hidrogênio. Então você vai produzir hidrogênio, eletricidade e calor com esse sistema. Muito obrigado. Agora, conceitos do hidrogênio. Vamos falar agora de mistura de hidrogênio e gás natural. Por que misturar hidrogênio e gás natural? Mistura de hidrogênio com gás natural, características físicas da mistura, separação do hidrogênio do gás natural, utilização, eu estou ficando cansado, pessoal, desculpa. Utilização do gás natural com hidrogênio, mistura de hidrogênio com outros gases e líquidos. Então, por que a gente vai misturar? Por que se mistura? Por que a gente fala sobre a mistura de hidrogênio e gás natural? Um dos motivos, que é o principal, é porque você precisa de demanda para o hidrogênio. Se você não tem demanda para o hidrogênio, não tem como você criar uma indústria de hidrogênio. É aquela famosa questão do ovo e da galinha. Então você vai produzir hidrogênio para quê? É caríssimo um investimento que você precisa fazer para você construir uma infraestrutura que consuma só 100% de hidrogênio. E antes de você investir caríssimo nessa infraestrutura para consumir o hidrogênio, você precisa também investir numa infraestrutura caríssima para produzir o hidrogênio. Então fica naquela, eu invisto no que primeiro? E acaba que nada se investe, né? Então, para você sair desse rabbit hole, né, esse círculo vicioso, existe a possibilidade de você misturar o hidrogênio no metano. Tem vários processos, vários usos que você consegue utilizar a mistura dos dois juntos, que a gente vai falar em mais detalhe. Então, um fator principal de fazer essa mistura de hidrogênio e gás natural é para criar demanda para o hidrogênio. O outro é por causa da infraestrutura. Como eu já tinha mencionado, a indústria de óleo e gás está com medo de extinguir por causa do futuro sustentável. A gente não vai mais consumir petróleo, óleo e gás. E para você fazer utilização dessa infraestrutura toda que já existe a possibilidade de usar hidrogênio. Ou seja, a demanda de gás natural vai diminuindo a quantidade de gás natural que vai passando na tubulação de gás natural. Ao invés de você transportar gás natural, você pode passar
a transportar hidrogênio. Você pode fazer essa transição com a mistura de gás natural e hidrogênio. A variação de densidade energética volumétrica da mistura de gás natural e hidrogênio é apresentada aqui nesse gráfico. Então, quanto mais hidrogênio que você coloca na tubulação, menos energia você vai ter transportando pelo volume de gás que você transporta. Então, o gás natural puro, você tem mais ou menos 35 megajoules por metro cúbico de volume. Já o hidrogênio, você tem por volta de 12, 13 megajoules por metro cúbico. Então, você vai diminuir. Quanto mais hidrogênio você coloca, menos energia você vai transportar nessa seu gasoduto. Como é que funciona esse processo? Você tem a produção de hidrogênio verde, você tem uma estação de mistura de gás natural e hidrogênio. Praticamente, ela vai garantir que a pressão do hidrogênio é a mesma do que o gás natural e você vai injetar nessa tubulação. E depois você tem os city gates aí que vai distribuir esse gás natural com hidrogênio para a demanda. Um aspecto importante para levar em consideração eu acabei de perceber que eu posso trocar isso aqui. Vou fazer umas revisões aqui que eu percebi que estão erradas. Só um instantinho, pessoal. Tem outra coisa aqui, né? Esse aqui chega pro lado. É muito superior ao sistema de refrigeração gás que tem uma eficiência de... Aqui eu tirei também, pessoal. Aqui, ó. Faça essas correções aí, desculpa. Então, variação de densidade da mistura de gás e hidrogênio. A gente tem que, com 100%, 100% de gás natural, o gasoduto, no gasoduto você vai ter que, a uma pressão, a uma densidade aqui, você tem que a variação de densidade do gás natural, ele varia de uma forma geral 40%, né? De 43 kg por metro cúbico para 25 kg por metro cúbico, que é basicamente variar de 70 para 40 bar de pressão. Então, essa é o que normalmente acontece. Já quando você aumenta a quantidade de hidrogênio, você vai diminuindo a densidade do gás e você vai aumentando essa diferença de pressão na tubulação. Vai aumentando a diferença de gás na tubulação. Outra observação é que com essa diminuição da densidade, você vai ter um aumento da velocidade significativo também. Então, antes a velocidade ela era baixa, aqui por volta de 10 metros cúbicos por 6 metros cúbicos por segundo. Você aumentando a quantidade de hidrogênio, essa velocidade vai aumentando significativamente. Você tem um limite que você não pode passar aqui de média de 20 metros cúbicos por segundo, que vai destruindo a parede da tubulação, com velocidade muito grande. Você tem a erosion velocity region, então que limita o quanto de hidrogênio que você vai poder transportar nessa tubulação. Eu vou editar aqui também.
Tirar esse fundo aqui também que está diferente. Então, a variação permitida de hidrogênio em diferentes países, você tem que a Inglaterra ainda não permite, Bélgica também não, a Suécia permite 0,5% de hidrogênio no gás natural. Os veículos, né, na Europa, a parte de veículos permite 2%. A Suíça permite 4% nos gasodutos, a Áustria 4%, França 6%, a Alemanha 10% e a Holanda 12% de gás natural. Não, de hidrogênio no gás natural, na tubulação de gás natural hoje. A sensibilidade da infraestrutura de gás natural, mistura de hidrogênio é muito importante. Então, esse gráfico mostra quanto que você consegue colocar de hidrogênio no metano sem danificar a infraestrutura. Para você, em sistema de controle de pressão, você consegue usar praticamente quase 70% de hidrogênio. Medidores, você consegue usar até 30% de hidrogênio. Tanques de armazenamento de gás natural comprimido, você consegue usar também até 30%. Instalações nas casas também até 30%. Válvulas até 30% de hidrogênio. Transmission pipelines, as pipelines, né? Os gasodutos, você consegue usar até 30% de hidrogênio sem muitos problemas, né? Já na utilização para uma planta, uma usina de cogeração de energia, você tem que limitar a 20%. Os queimadores de gás, de fogão, você sem problema consegue usar 10%, já que se você tem de 10 a 50, você precisa fazer alguns ajustes no seu fogão para você utilizar, senão você vai ter que trocar seu fogão todo. Estações de compressão, a quantidade de hidrogênio é muito pequena, consegue adicionar sem problemas, você vai ter que fazer uns ajustes até 20, o resto você vai ter que trocar, então até 20 dá para utilizar. Turbinas de gás natural, você consegue fazer ajustes até 10%, depois você tem que trocar. Então, até 10%, por exemplo, você consegue fazer muitas coisas com essa mistura, né? Você consegue ter demanda para o hidrogênio suficiente para você produzir hidrogênio e vender com a própria infraestrutura aí do gás natural. Caso você tenha necessidade de separar o gás natural no final, você não querer ter nada de hidrogênio, você vai fazer um processo químico, alguma coisa importante que você não precisa de uma pureza grande de gás natural, ou por outro lado você precisa do hidrogênio, você precisa separar o hidrogênio você só quer hidrogênio. Então existem diferentes metodologias para fazer esse processo. Uma das metodologias é o Pressure Swing Adsorption, onde você tem tanques onde você coloca materiais químicos que adsorvem o hidrogênio a altas pressões, adsorvem os outros componentes e não adsorve hidrogênio. E aí quando você adsorve os outros materiais, o hidrogênio ele é separado. Quando você baixa a pressão, você talvez tenha que esquentar esse material, você tira os outros componentes do gás. E aí esse tanque fica disponível depois de novo para absorver mais CO2 e metano. Então, esse é o Pressure Swing Adsorption. Outra tecnologia é a separação por membrana. Separação por membrana, você consegue altas purezas aí de separação com essa membrana de chumbo.
chama isso? Paládio, desculpa. De paládio, só que paládio é muito caro. A separação eletroquímica por hidrogênio pode ser feita, parecida com o sistema de eletrólise. Eu vou beber uma água. O custo da extração de hidrogênio varia de acordo com a concentração de hidrogênio. Quanto maior a concentração de hidrogênio, menor o custo por quilograma de hidrogênio extraído. E quanto maior o volume de hidrogênio, também menor o custo. Particularmente com esse pressure swing absorption, ele também é escalável. Quanto maior, mais hidrogênio você separa, mais barato fica. A membrana não é tão, é mais modular, né? Então não é tanta diferença que você tem com ganhos de escala. Para reduzir o custo. Deixa eu tirar esse fundo aqui. O que acontece que eu mandei essa apresentação para vocês pelo sistema lá da OneDrive. O OneDrive ele tirou várias formatações da minha apresentação. Por isso que eu estou tendo que reajustar. Então, de uma forma geral, voltando aqui, focando na utilização do gás natural, a gente tem que essa linha verde é que não tem problema, a linha amarela é que tem riscos, né, de utilização, a linha amarela que tem que fazer alguns ajustes. O vermelho é que você não pode utilizar. Então, de uma forma geral, o hidrogênio ele pode ser armazenado em cavernas de hidrogênio com metano, ou que seja até 100% pode ser hidrogênio. Outra coisa que pode ser utilizada muito é pipeline de plástico de High Density Polyethylene a 16 bar. Se você tem pipeline de plástico, você pode utilizar 100% de hidrogênio. Outras coisas que você pode utilizar é pipeline de ferro, você pode utilizar até 25%. Instalações na casa, esse daqui está mostrando um pouco diferente do outro. O outro chegava a 30% também. Cada referência tem umas diferenças, né? Não é tudo igual. Agora, gas engines, gas coolers, pode chegar até 10% sem problema, 20% com alguns ajustes. Veículo de gás comprimido de veicular, 2% sem problema, você vai ter que fazer uns ajustes, pode chegar até 30%. Então, tem muita coisa que dá para fazer aí com a mistura de hidrogênio e CO2 e metano. Então, a mistura de hidrogênio com gás natural, você tem a utilização do gás natural como hidrogênio. Agora, dando um exemplo mais específico, com um queimador de um fogão, né? Você vê que a chama ela vai mudando de cor, o hidrogênio é mais leve, ele vai subindo mais rápido com o aumento do hidrogênio, você chega até mais ou menos você chega a 35% você começa a ver uma cor avermelhada. O hidrogênio ele queima, ele normalmente não produz luz,
E aqui essa cor avermelhada mostra um problema na combustão. Quando chega a 75%, você começa a ter problemas no queimador, porque o hidrogênio ele vai queimar com uma concentração menor, você tem oxigênio entrando aqui nessa tubulação, e aí a queima acontece dentro do, do fogão, e aí você tem problemas aí. Você tem queimas dentro do fogão e não permite você cozinhar com hidrogênio a altas concentrações com o fogão que você tem em casa. Então você vai ter que trocar ou o fogão ou a tubulação do gás natural que transporta o gás natural dentro do fogão. Fazer adaptações, né? Quanto maior a concentração de hidrogênio, você tem um tempo de cozimento um pouco maior, vai aumentando um pouco, e a eficiência de queima ela vai também aumentando um pouco. O tempo aumenta aqui de 22 para 25 minutos e a eficiência da queima ela aumenta de 30% a 33%. A temperatura da chama com diferentes temperaturas ela aumenta aí de 220 a chega a 250 graus Celsius. É mistura de gás natural, então você vê que o GNV, a adição de hidrogênio aumenta a eficiência de combustão num carro. O limite de hidrogênio é de 30%, senão o motor faz o knocking, né? O que acontece é que ele vai entrar em combustão antes de chegar na pressão desejada. Então ele vai queimar em horas diferentes que pode danificar o motor. A microturbina com baixa concentração de hidrogênio, a temperatura de queima aumenta a eficiência e aumenta um pouco as emissões de NOx por causa da maior temperatura de queima. Com altas concentrações, a temperatura baixa e a turbina não consegue gerar eletricidade. A turbina ela não consegue gerar eletricidade, que é uma vazão muito pequena de energia, né? O volume diminui, o volume energético diminui e não consegue rodar a turbina. Boiler e fogão, o impacto da adição de 0 a 30% de hidrogênio no metano não tem impacto significativo na eficiência e nos gases de emissão. Outro estudo mostra um aumento de temperatura de 442 Kelvin a 548 Kelvin com concentrações de 10% de hidrogênio. Tô cansado, pessoal. Isso aqui não é minha parte. E é isso. Falou, eu vou praticar aí bem hoje e amanhã, antes da aula, né? Para eu estar com a aula na ponta da língua. No momento, realmente, eu tô treinando ainda. Falou, tchau, tchau.